Hi, recording. Eu escrevi pra você, mas é que eu tava na porta esperando há 3 minutos, daí eu escrevi, tô aqui. Nossa, Ju, agora que eu tô vendo, era alguma coisa importante? Não, é só porque eu já tava lá e não abria, mas tranquilo. Ju, tirei os óculos, tô de lente de contato. Não sei, a luz do computador faz um reflexo, fica feio. Então tô de lente. Eu não vou conseguir comer de nervoso. Tem reflexo da lâmpada na estante. Essas minhas homeopatias, meus calmantes. Gente, eu nunca vi tanta homeopatia quanto na casa da Gláia. Sabe a Gláia da Paideia? Tradutora? Não, atriz, fundadora da Paideia. Gente, a casa dela, quando eu fui no banheiro, tinha uma estante assim, Veleda. Eu acho que tinha tudo da Veleda lá, eu nunca tinha visto. Meu sonho! Não, eu tô tomando natrium muriático, que é meu remédio de base. A minha homeopata falou que se eu quisesse eu podia tomar mais que uma vez por dia. Então eu já tomei a primeira dose de manhã e depois já tomei a segunda pra garantir. Ó, a Carmen. Eu admiti ela, será que eu fiz certo? Ei, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. O som tá bom? Tá ótimo, som, imagem, tudo ótimo. E a comidinha chegou, beleza? Ai, maravilhosa. Eu já até esquentei e provei um pouco, porque na hora eu só vou fazer cena. Arrasou. Vou fazer cena, mas a cerveja eu vou tomar, viu? Ah, eu também vou tomar meu vinho aqui, ó. Ah, não. Nossa, gente, eu sou tão chata pra tomar vinho. Eu sei que é um gosto refinado, todo mundo fala que vinho é maravilhoso, mas o cheiro é delicioso, mas na hora de beber... Ó, o Leandro chegou. Gente, eu tô morta de curiosidade pra abrir esse envelope, viu? Vai sair uma cobra, hein? Ai, que venha! O Leandro tá em Tietê, né? É, o Leandro tá em Tietê. Carmen, você acredita que só nós 3 estamos aqui em São Paulo? Eu e a Bit com você. Nossa, que coisa boa, que ótimo. Boa noite, Leandro. Oi, Bit. Ei, boa Oi, noite, Juliana. Leandro, tudo Boa bem? noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, Boa. Matheus. Boa noite, Cleifson. Boa noite. Gente, Carmen, Leandro, Matheus, Cleifson. Quais que eram as expectativas que você tinha para o jantar antes dele acontecer? Ah, normal. Eu sabia que ia ter convidados, né? Que tinham outros convidados. Então eu fiquei com aquela expectativa de saber quem era, né? Como é que ia ser, quem eram essas pessoas. É normal, né? Eu achei que fosse uma conversa difícil. Eu achei que seria uma conversa com nível de animosidade bem maior. Eu sempre estou acostumada com esse choque, né? E estar em negociação, de frente com o governo. Mas eu sabia que ia ter outras pessoas. Então a curiosidade era saber quem eram essas pessoas. Qual que foi a sua primeira impressão quando você chegou? Eu achei que, quando eu vi assim, esse negócio aqui vai dar confusão. Na hora que eu cheguei, encontrei 2 homens brancos, um deles com uma postura claramente militarizada. O Leandro eu já conheço. O Leandro, a gente trabalhou juntos num projeto no Rio de Janeiro. Eu sabia que ia ser o Matheus, vocês tinham me dito. Eu achei que era possível que houvesse um clichê, né? Uma postura de consequências agressivas do ponto de vista do discurso durante o processo. Mas eu não conheci os outros 2 participantes. Aliás, eu gostei muito de ambos. Eu achei um grupo muito interessante, achei muito heterogêneo. Gente, Carmen, Leandro, Matheus, Cleifson. Bom, gente, agora que estamos nós 6 já aqui na tela, eu queria pedir para vocês começarem abrindo o documento que está no envelope número 1. A gente vai ler, né? Vocês vão ler. E esse é aquele momento que vocês podem decidir se vocês querem manter o anonimato, se vocês querem que os atores, quando forem fazer os papéis de vocês, mantenham os nomes de vocês. E agora seria então a hora de ler e assinar a participação. Depois vocês tiram uma foto e, enfim, mandam pra gente. A gente dá um jeito de fazer isso chegar, né, Ju? Beleza. O espaço para o nome e para o RG é muito pequenininho. Ah, desculpa, Leandro. Não, o meu ficou meio bagunçado. Sabe quando o RG vai subindo assim? Aquele caso de aluno que não sabe escrever na linha. Vamos tentar melhorar da próxima vez. Ou então fala, olha, escreve com letra pequena. Cleifson tá assinando? Ou não? Eu decidi assinar. Posto isso, a gente propõe um brinde. Tintim. Saúde, eu assino. Salve, saúde. Que bom. Eu vou refazer rapidamente o caminho que nos trouxe até aqui, lembrando que esse projeto é uma colaboração entre o Porto Parole, que é uma companhia do Canadá, e o Brasil Cena Aberta. A Andréia do Brasil Cena Aberta, ela assiste esse espetáculo em Montreal e fica com vontade de fazer uma versão brasileira do espetáculo.
A ideia original era trazer os canadenses para cá, então nesse momento nós estaríamos todos reunidos em volta de uma mesa jantando. Mas aí chegou a pandemia e eles conversaram e acharam que esse era um projeto possível no mundo virtual. É por isso que a gente está aqui agora no Zoom, né? Bom, a gente quer manter todos os microfones abertos o tempo inteiro, tá? Tá, se os meus cachorros começarem a latir aqui, eu fecho o microfone. A minha geladeira também está latindo aqui, mas eu vou deixar. Bom, vamos lá. Agradecemos a participação de todos e todas vocês para a criação de um novo episódio dessa série de peças que já aconteceu em vários lugares do mundo, chamada A Assembleia. A gente queria começar pedindo para cada um de vocês se apresentar brevemente e falar qual que é a posição política de vocês. Bom, eu acho que eu posso começar. Eu sou Cleifson Dias, sou daqui de Salvador, da Bahia. Sou filho de uma mulher incrível, Dona Célia, e de um homem que, diante de todos os conflitos típicos da sociedade que a gente vive, fez de tudo para ser um bom pai. E para mim ele é o bom pai, seu Edivaldo. Eu entrei na universidade absolutamente por acaso, porque eu estava na dúvida entre dar aula de capoeira na Europa ou fazer o curso de Direito. Eu lembro até hoje o dia que a vizinha saiu gritando logo de manhã com o meu nome quando saiu no jornal que eu tinha sido aprovado. Eu acho que eu fui o primeiro estudante de Direito daquela localidade que eu morava. Quando entrei na faculdade em 99, eram 2 turmas, 120 alunos e só 4 negros. Eu, Claudinei, Cláudia e Jailson. Sou amigo deles até hoje. Aí eu me deparo com esse assunto que a partir daí vai fazer parte da minha vida. Só que agora de maneira acadêmica. Então eu sigo levando o trabalho tanto no movimento social quanto na institucionalidade, prestando serviço para o governo do estado, prestando consultoria e advogando. Meu posicionamento político eu descobri quando eu li um livro chamado Jacobinos Negros, do autor caribenho, Silar James. Ele conta a história de Toussaint Louverture, que vai fazer a Revolução do Haiti. Aí eu descobri que se existe uma esquerda, eu sou além da esquerda. Eu não sou de esquerda, eu sou para lá da esquerda. Eu acho que essa foi a melhor apresentação que eu fiz de mim mesmo até hoje. Obrigada, Cleifson. Sou eu? Ladies first. Eu não entendi, gente. Sou eu agora? Pode ser, querida, pode ser. Ah, tá. Vamos primeiro. Ai, gente. Eu sou sua conterrânea, viu, Cleifson? Eu sou uma retirante baiana. Eu vim para São Paulo há 30 anos. Eu saí da Bahia, né, mais especialmente de Salvador, para não ser mais uma mulher na estatística do feminicídio. Vim para São Paulo fugida e quando eu cheguei aqui, né, como todo retirante, interno e externo, refugiado interno e externo, eu vim com o sonho de vir para uma grande metrópole e aqui com o sonho de conquistar a casa própria, conquistar um bom emprego. Eu deixei meus filhos com meu pai, né, com a minha família, e eu sempre acreditei que o Brasil é uma das melhores pátrias, né? Só que chegando aqui eu me deparo com uma desigualdade institucional, com um racismo institucional. Eu me deparo com um Brasil totalmente desigual. Eu sou Carmen Silva, eu sou líder do MSTC, um movimento sem teto do centro, né, com atuação aqui na cidade. Eu luto, a minha luta, ela é por direitos, pela garantia de direitos, né, pelo direito à cidade e o urbanismo como princípio fundamental do movimento que eu lidero. Hoje, quando eu vim, né, para São Paulo, eu dormi na rua. Fui para um albergue e lá eu vi que a minha vida e os meus problemas, eles não eram diferentes, maiores ou menores do que quem estava do meu lado. Hoje eu lidero 5 ocupações, né, e um retrofit, ou seja, uma reforma de um prédio onde 121 famílias vão morar na Avenida 9 de Julho, pagando conforme o seu salário. Eu atuo como uma urbanista mesmo por prática, eu sou professora do INSPER, eu sou do Núcleo de Mulheres e Territórios do INSPER. Em 2003, eu consegui trazer todos os meus filhos para cá, para São Paulo. Eu tenho 8 filhos, todos eles comigo. Eu sou mãe, sou avó, eu sou uma guerreira, eu sou uma lutadora
pelo direito à cidade. Uau! Tem que falar agora, depois desses dois, vai ser difícil. Histórias incríveis, né? Matheus, você não quer começar, não? Eu posso começar. Eu vou me esconder atrás de você. Posso começar. Bom, eu sou Matheus, eu sou gaúcho de Pelotas. Eu saí daqui muito cedo, acabei voltando em diversas ocasiões. Eu sou casado há 22 anos, sou pai de gêmeos de 10 anos. Eu me formei muito cedo e fui para São Paulo. E depois de algum tempo eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul para ingressar no setor público. A minha orientação política era de esquerda. Quando eu saí do Exército, da Escola de Formação de Oficiais, em 1988, porque eu era uma pessoa muito rebelde e eu passei quase metade do curso detido ou preso e eu acabei excedendo o número de punições possíveis no Exército e eu fui convidado a me retirar. Mas enfim, eu era uma pessoa de esquerda naquela época, mas aí eu saí, fui estudar no exterior e aí no decorrer desse tempo eu fui me tornando cada vez mais convicto no liberal. E aí eu retornei dos Estados Unidos para o Brasil, trabalhei no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica e cada vez mais eu me tornei assim um liberal conservador, um conservador clássico. Interrompi a minha trajetória profissional em 2017 e decidi fazer um sabático, mas eu recebi um convite do Partido Novo para ingressar no partido, não era filiado na época, para ajudar a construir o partido aqui no Rio Grande do Sul e para concorrer ao governo do estado. Aí logo depois da eleição eu decidi me desfiliar, então hoje eu não tenho nenhuma filiação partidária, mas eu continuo com a mesma crença nos mesmos valores. Eu sou defensor dos direitos naturais das pessoas, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à propriedade, enfim. Eu sou conservador nos costumes, mas eu não sou a favor de que o Estado se meta na vida das pessoas, portanto também eu sou liberal nesse sentido. Eu não acho que o Estado deva promover e nem defender crenças, alguma coisa que interfira nas crenças individuais. Então essa é a minha orientação política hoje, né? Bom, chegou minha vez. Eu tenho uma história muito simples, uma história típica do meio que nasci. Eu nasci no Rio de Janeiro, de uma família de muito tempo do Rio de Janeiro, são 4 gerações de pessoas com curso superior. Eu diria uma família típica de classe média, ou talvez um perfil um pouco mais de elite, com cargos no governo, cargos em universidades, pesquisadores, professores, engenheiros, empresários. Eu tive sempre uma vida muito confortável, assim, com boas escolas, boas oportunidades, tudo que esses privilégios garantem. Na universidade eu estudei economia e já no ensino médio eu me envolvi com grupos bastante radicais naquela altura, que lutavam pela democracia. Eu militei numa organização trotskista durante muitos anos, fiz diversos atos de sabotagem, manifestação, ataques a forças policiais, fui preso uma dezena de vezes durante esse período e o Brasil vivia naquele momento da transição pela democracia, né? Então tudo parecia que ia mudar rápido e muito forte. No movimento universitário eu participei do centro, diretório do Centro dos Estudantes, e essas experiências, quer dizer, nessas experiências eu sofri uma grande transformação. Então eu passei de economia para ciência política e aí comecei a estudar, fui fazer mestrado, doutorado, fui para o exterior e isso me abriu um diálogo com teorias políticas, teorias econômicas que eu não tinha tido familiaridade na minha formação na UFRJ. E isso também foi me levando para uma posição cada vez mais centrista, cada vez mais liberal. Além da minha vida profissional, quer dizer, eu sou professor da Universidade de São Paulo, professor do Instituto de Relações Internacionais, que é o que me ocupa. Eu não tenho nenhuma questão, assim, nenhum problema com uma agenda de costumes mais liberal, mais... como é que eu posso dizer?
o estado fora da casa, fora do quarto, fora da sua cabeça, isso para mim é muito importante. O estado e tudo, assim, ninguém tem direito de interferir naquilo que você é, como você se vê, sua identidade, né? Sua forma de ser no mundo, né? É isso, essa é um pouco da minha trajetória, assim, sem, eu diria, sem muitos riscos em várias dessas transições. Qual foi a sua primeira impressão dos outros participantes? Aquela senhora ativista, como é que é o nome dela? Carmen, Que é... Não, assim, ela tem uma força natural vibrante, né? Ela começa a falar e você já sente aquela força da história, da trajetória dela, né? É muito convincente. ela é líder do movimento do Sem Teto, né? Então achei assim um perfil super ultra radical, muito querida, mas eu achei assim que eu nunca ia sentar para trocar uma ideia, então achei ótimo. Eu esqueci o nome do rapaz da Bahia, como é que é o nome dele? Cleifson, Aquele jovem de Salvador. Como ele é inteligente, né? Cleifson. O Cleifson parece meu típico aluno de graduação em termos de cabeça, assim, né? Aquela coisa mais radical, né? eu achei ele um pouco mais radical no tema, né? No tema de trabalho dele, de pesquisa de trabalho, né? Que é o tema do racismo. Mas assim, eu conheço muitas pessoas com a mesma origem dele que pensam muito parecido comigo. Você vê como na Bahia as pessoas elas vão vivendo uma sistematização da violência, né, que eles vivem, da violência, do preconceito. Ele é mais apegado nas ideias dele, né? Na tentativa de convencer o outro, é o que me pareceu assim. Ele procurou crescer e se tornar alguém que pudesse ter voz. É sempre em busca de ter voz, né? É isso, essa é um pouco da minha trajetória, assim, sem, eu diria, sem muitos riscos em várias dessas transições. Bom, gente, um ator ou uma atriz vai fazer vocês em cena, né? A pergunta é, o que esse ator ou essa atriz tem que saber perfeitamente, absolutamente sobre você para te representar bem? Ou seja, o que não pode faltar? E junto com isso, quem você acha que pode te fazer? E vale tudo, pode ser do Brasil, pode ser do exterior, tanto faz. Bem, eu não tenho dúvida, eu adoraria que fosse a Bit. Não, porque essa capacidade que a Bit tem de... Isso eu queria, uma coisa que a pessoa tinha que saber, era isso, o bom humor e essa capacidade que a Bit tem de chegar no lugar e transformar qualquer situação. A partir dessa capacidade que ela tem de ouvir, de prestar atenção nas pessoas. Mas, Leandro, você não pode assim fazer uma proposta um pouco mais realista? É um espetáculo documental, Mas realista. eu posso ser uma mulher no palco, não posso? Não tem problema nenhum. Pode, mas assim, eu te convido a, assim, escuta os outros, toma seu tempo e pensa alguém um pouco mais... No problem. No problem. Bom, para mim tem que ter a transparência, o arrojamento. Não podemos ser covardes, né? E eu posso dizer várias. No teatro, por exemplo, tem a Neide Nel, tem uma própria Cafira Zoé, tem uma Fernanda Montenegro. Olha a pretensão. Manda ver na pretensão. A pretensão. Mariana Lima. Mas tem uma menina que ela tem uma sensibilidade no olhar, que é a Maria Casadeval. E, assim como homens também, né? Homens também podem fazer Carmen Silva. Pela profundeza, pela causa. Né? Porque quando eu me vi despojada, né, da minha origem, da minha casa, na rua de São Paulo, eu não poderia sair derrotada. Então eu tenho um orgulho, né, um orgulho de vencer, mas é um orgulho de vencer pela legalidade, pelo pertencimento, pelo conhecimento. Para mim é isso. Próximo, estão pensando? Eu estou pensando. Bom, eu não faço a menor ideia, porque eu na verdade, eu conheço muito poucos atores de teatro, assim. Eu sou muito mais ligado em cinema, filmes, assim, né? O Clint Eastwood, o Robert De Niro, o Al Pacino. Eu sou fãzaço, eu já vi todos os filmes deles. Mas eu nem conheço os atores de teatro, assim, para ser sincero. Tem uns que eu conheço, assim, que eu gosto, mas que eu já vi de algum filme que também
são atores de teatro, né? Que é o Selton Mello, o meu xará, o Matheus Nastergaile, né? Mas eu não saberia dizer, assim. O que eu acho importante o cara saber é que eu sempre fui muito brigão, direto, transparente, intempestivo. Não é à toa que eu fui excluído do exército, tá bem da disciplina, né? Minha presença se tornava nociva ao bom andamento do curso, foi o que eu ouvi do coronel da última vez que ele me pôs na cadeia. Porque eu dizia o que eu pensava, né? E aí ele não podia fazer isso. Mas, enfim. O meu apelido no governo, por exemplo, era Pitbull. Mas, Matheus, tem alguns desses atores que você falou que poderia fazer assim, um bom Pitbull? Só pra gente ter um nome. Não sei. Mel Gibson, talvez. Não. Então, um bom Pitbull, certamente o Robert De Niro, né? Tá bom. Obrigada. Bom, existe uma característica minha que alguém queira interpretar minhas ideias vai acabar encontrando. Uma coisa que orienta meu olhar epistêmico é a coerência. Eu não sou liberal, porque um liberal é, a princípio, uma pessoa naturalmente em dúvida. É um dos princípios mais elementares. É tudo muito fantasioso no campo do liberalismo. Então, do ponto de vista de uma perspectiva filosófica africana, uma distinção entre cosmogonia e cosmofilia para dizer que o liberal é alguém que vai botar as pessoas sempre no futuro. Nós vamos organizar agora, porque no futuro, um dia, tudo vai ficar melhor. Isso, para mim, é incoerente, porque nós vivemos aqui e agora. Então, alguém que queira me interpretar tem que ter a coerência como fio condutor das suas indignações, porque eu sou indignado por natureza. E o que fundamenta minha indignação é qualquer falta de coerência. Eu tenho um certo traço de autismo e sou uma pessoa muito arredia mesmo. Alguns atores que possam me interpretar, eu vou mencionar 2 conterrâneos que eu sou apaixonado, que têm a minha idade. Um é o Lázaro Ramos e outro é o Fabrício Boliveira. Acho que são 2 figuras que poderiam fazer um bom trabalho. Fora do Brasil eu penso alto, né? Vou falar lá no Denzel Washington e no Will Smith, mas com uma certa predileção pelo Denzel Washington. Gosto muito do Denzel. Olha, eu adoro o Zé Carlos Machado, mas eu acho que tem que ter um diretor que controle os excessos, porque senão, se deixar aquilo solto, ele sai dos trilhos rapidamente. Né? Tá, mas então vamos ver. O Zé Carlos, o que ele precisa saber perfeitamente sobre ti para fazer? O que o Cleison falou está ótimo, quer dizer, uma hesitação gentil, né? O que o incomoda, na verdade, é o que me define. Eu sou uma pessoa que hesita e sou gentil, sempre fui. Tacava pedra de forma gentil, tentava colocar fogo nas coisas de forma gentil. Eu tenho uma mentalidade burguesa profunda, entranhada, uma educação burguesa profunda. E o que define o burguês? É a gentileza, é a suavidade, a hesitação. O que define um liberal é a dúvida, né? Um pouco como esse momento, esse drama do momento agora em que o Brasil se divide, se prepara para uma guerra. Pessoas como eu, que tenham esse modo de ver, de viver a política, elas ficam no meio do caminho tentando trazer um pouco de moderação, né? Então, o tom de voz tem que ser baixo, a ênfase tem que ser sutil, senão não adianta, se você fala alto você divide. E as pessoas estão... Eu acho que tem muita gente feliz dividindo, mas eu estou também num outro momento da minha vida já há muitos anos, então, bem, eu diria isso. Se eu tivesse que falar alguma coisa, seria uma hesitação gentil. Eu posso discordar, não? Claro. Não, porque eu não concordo com essa história de hesitação. Sabe, assim, a gentileza, até pensando assim, o Milton Friedman era gentil, o Mises era gentil, mas não havia hesitação. Havia convicção. Aliás, as grandes revoluções liberais da história, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, a Revolução Americana, da Independência Americana, elas foram produzidas por liberais, sem nenhuma hesitação. Eu diria, Matheus, que a hesitação ela foi assimilada ao longo do século XX como um estilo de fazer política. A dúvida diante da ação. Não, eu estava falando em princípios, valores, né? A minha leitura sobre a hesitação liberal parte de um outro pressuposto, porque um liberal é necessariamente um democrata. Então, o liberal ele consegue enxergar uma extrema desigualdade e tenta racionalizar essa desigualdade por argumentos muito cômodos, né? Porque, fundamentalmente, o liberal tem poder. Dificilmente você vê alguém possuído de poder ser um liberal. Então, um liberal vê um país com 54% da população negra não ter essa mesma representatividade na vida pública e social e vai argumentar
a elementos democráticos. Por quê? Porque o desnível econômico na mesa liberal é muito bem-vindo. Desculpa, Cleifson, com relação à questão social, você está coberto de razão. Agora, com relação à questão racial, você está absolutamente errado. Não, mas eu nem Porque cheguei se tem lá uma ainda. doutrina capaz, com interesse em promover algum tipo de igualdade nesse plano das desigualdades individuais, mais do que qualquer ideologia totalitária do século XX, foi a tradição liberal do século XIX e XX. Então, o Brasil não é um país liberal. Claro que não. O Brasil nunca flertou com esse tipo de vertente filosófica. Deixa eu fazer um gancho aqui, porque eu discordo, inclusive, do ponto de vista social. Liberalismo é sinônimo de capitalismo. O liberalismo ele parte de alguns pressupostos. A questão é principalmente da defesa da liberdade, né, das liberdades individuais, e não acredita no Estado como a solução para os problemas. Aliás, o capitalismo é o sistema que mais deu certo no mundo, porque ele é o único sistema político, né, econômico, né, que parte do princípio da não coerção, da liberdade. Todos os outros sistemas, o socialismo, o comunismo, eles partem da coerção do Estado sobre os indivíduos. E que o Estado é a solução para os problemas. Quer dizer, e aquilo que o Estado, inclusive, deveria fazer para ajudar aqueles que mais precisariam do Estado, ou seja, aqueles que nascem aí desprovidos de recursos, o Estado não faz. E quando faz, na minha opinião, faz de maneira equivocada. Ô, Matheus, Então, desculpa, gente, mas eu preciso falar. Ó, eu tô cá na ponta, tá? Sim. Onde todos os direitos básicos para nós, eles são... Onde a gente tem que brigar todo dia por direito básico. Então, para nós, o Estado, ele é elitista, tá? Sim, e excludente. Mas, Carmen, nós, que estamos cá na ponta, nós queremos acessar esse Estado. Porque é muito fácil você falar, porque o Estado liberal, porque a esquerda, porque centro, direita. A gente tem que acordar, gente, para um Estado onde existe uma seção de direito e onde o direito, ele é mercadoria. Carmen, eu estou 100% de acordo contigo. 100%. O Estado ele foi capturado por algumas minorias e ele não consegue prover o básico. Porque quase tudo que ele arrecada vai para os funcionários públicos. Ele paga uma elite de servidores, chamadas carreiras de Estado. Eu já fui de uma carreira de Estado. Todos os meus colegas que ingressaram comigo por concurso em 1993 na Secretaria da Fazenda estão todos aposentados, ganhando R$40 mil por mês. Quem é que está pagando isso? O Estado? Por mais que a gente diga que o Brasil é um país democrático, nós não somos. Nós somos um país elitista. Bom, acho que agora acho que tu tocaste num ponto que nós quatro aqui convergimos. O Brasil é um país oligarca. São várias oligarquias que capturaram o país. Eu não queria pensar nesses termos, mas quando eu falei de hesitação, eu estava justamente pensando nesse exercício que vocês dois estão fazendo, de tentar criar uma filosofia, um espírito liberal que não se materializa na prática. Quando a gente fala em classe, raça, qualquer liberal, qualquer pessoa, oligarca ou não, sente muita vontade de falar sobre isso. Porque nós temos uma gramática nesses termos que trata sobre classe. Mas quando eu coloco na mesa a discussão sobre raça, e aqui eu estou falando da experiência de quem discute raça há 20 anos, as discussões terminam. Porque nós não temos uma gramática que trate sobre raça, não temos um critério gramatical que a gente possa discutir no ambiente democrático falando sobre raça. Por quê? Quando eu estou falando sobre raça, eu estou falando sobre distribuição de renda. Me explica isso. E quando eu estou falando em privilégio, quem é privilegiado tem que abrir mão dos seus privilégios, não é? Aí o maior liberal vai atestar elementos acerca do seu ponto de vista, até de forma inconsciente. Ele vai falar, mas que culpa eu tenho de um problema que aconteceu há 133 anos atrás? E os meus filhos agora têm que ser responsabilizados por isso? Escutem aqui, para quem discutiu cotas raciais, e viu seu grupo inteiro, independente de ser de direita ou de esquerda, ser contra as cotas. Nós temos um documento público assinado por figuras, como Caetano Veloso, que assinava contra as cotas. Aliás, até sua amiga, a Lília Schwartz, ela assinava a favor? Contra as cotas. Contra as cotas? Ela até se desculpou há pouco tempo em relação a isso. Eu sou muito favorável às cotas, né? E, inclusive, eu fui convencido pela prática, porque as minhas turmas começaram a ficar diferentes, diversas, né? Os alunos, essa diversidade, ela trouxe um caráter mais vibrante para as turmas. Eu sou contra as cotas, sempre fui. Matheus, deixa eu te falar, desculpa interromper, gente, mas é assim. Matheus, eu saí da Bahia fugida para não morrer na mão de um machista. Aí eu tenho 8 filhos.
todos, sem nenhuma perspectiva de colocar um filho meu na faculdade. Por quê? Para nós, classe trabalhadora, faculdade era um delírio. Aí eu chego aqui na cidade de São Paulo, consigo trazer todos os meus filhos para cá com tudo que nos aconteceu. E aí eu começo a conhecer o sistema de cotas e vejo a minha primeira filha a se formar em produtora, fazer marketing. Hoje ela é uma produtora de renome, conhecida. Aí eu vejo a primeira, a segunda, a terceira, tudo na base da cota, gente. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tens amigos ou amigas, enfim, com uma história de vida parecida com a tua, brancos? Sim, tenho muitos. Pois é, o meu pai foi pedreiro, foi cobrador de ônibus, foi motorista de ônibus, ele ajudou na construção da Cosipa em São Paulo como operário. A família do meu pai e da minha mãe são famílias muito pobres. Eu seria contra as cotas se não houvesse racismo no Brasil. Tá, mas há racismo no Brasil. Qual foi o país primeiro em políticas afirmativas de cota em maior Os escala? Estados Unidos, claro. Resolveu? Resolveu a questão do racismo? Mateus. Eu morei na Filadélfia, uma cidade extremamente racista. Eu não achei que o debate fosse fundamentalmente racial, mas eu concordo que geralmente nos locais onde eu me encontro isso acaba acontecendo. Mateus, racismo é um fenômeno histórico. E como um dado da história, só a história pode acabar com ele. Isso. Então a política pública é um instrumento que vai ajudar no conformar da história a tentar mudar alguma coisa. Mas é um grão de areia, entende? Mas eu discordo que a questão das cotas é uma solução para isso. Uma solução, Mateus. A questão das cotas é uma possibilidade de tentar mudar um quadro conhecido. Seguinte, eu morei nos Estados Unidos um tempo e tinha uma coisa que eu achava bizarra. Se o negro é rico, ele não pode morar no apartamento ao lado do seu, ele tem que morar na beirada do bairro negro. Agora, aqui no Brasil, a gente tem pelo menos a vantagem de que ninguém vai deixar de alugar um apartamento para o negro, porque se ele é rico e pode pagar, ele vai pagar. Não, deixa assim, viu, Leandro? Deixa. Deixa. Deixa de alugar. Deixa. Vira proprietário, começa a oprimir e começa a usar a mesma tática do opressor. Mas aí é o social, Carmen. Aí eu já não tenho tanta segurança de como a gente pode resolver isso. Olha, eu morei na Filadélfia. Aliás, quando eu era jovem, eu também treinei capoeira, viu, Cleiton? Aí lá eu fiquei sabendo que tinha um dos pais do karatê lá. E ele dava aula lá no bairro onde só moram negros. Aí eu ia a pé, de metrô, todo dia pro treino. Aí um dia eu estava muito cansado, eu dormi no metrô. Quando eu acordei, eu já estava na última estação, lá na 66, já no final, no limite de West Philly, já indo para um subúrbio. Aí eu desci e fui correndo para a academia, que era mais para 45, que era umas 20 quadras. Aí eu estava ali correndo, atrasado, né, e 4 caras gigantes me pararam, todos eles negros. What are you doing here? You are in the wrong neighborhood. Take it easy, guys. Aí o cara já foi pegando a minha mochila e eu take it easy, I'm Brazilian. Aí ele, ok. Where are you going? I'm going to practice my karate, tal. Aí ele deixou eu ir. Aí quando eu cheguei na academia, a maioria dos caras que treinavam comigo também eram pretos. Aí eu contei pra eles, vamos lá falar com eles. Eu falei, não, pelo amor de Deus, fica tranquilo. Lá, os negros são mais racistas que os brancos. Eu só escapei porque eu disse sou brasileiro. Mateus, racismo é um sistema de poder. Ele acumula poder para alguns grupos. A melhor equação que pode traduzir esse conceito de uma maneira muito interessante é a seguinte: discriminação mais poder igual racismo. Se essa discriminação não se ofere poder, não é racismo. Então, pessoas negras não podem ser racistas porque elas não oferem poder, entendeu? Algumas pessoas brancas no grupo discordavam das tuas opiniões sobre raça no Brasil. Como é que você se sentiu com isso? Eu acho que eles foram honestos. Eu acho que eles pensam exatamente isso. Eles acreditam piamente nisso. A gente precisa aceitar a hipótese de que o racismo organiza a nossa vida na sociedade brasileira. Então, não me surpreende nem a posição que o Mateus, muito menos que o Leandro tem ou teriam sobre raça e racismo no Brasil, independente do nível de formação, dos cargos que ocupam, independente disso. O que eu quero lhe dizer é que faz parte de um sistema. É individual, porque as ações são de pessoas e compõem um tecido social. Por isso que, para mim, o conceito de racismo estrutural é ainda frágil, porque a gente precisa.
correm desejos aí, correm afetos, tem uma série de outros elementos que compõem esse cenário que vai muito além do debate das estruturas, das instituições, do indivíduo. Mas a gente sabe que sem os indivíduos o racismo não existiria. O racismo cria brancos e negros. Então, para mim, é muito sintomático quando um homem branco diz que eu não quero que exista raça. Então, pessoas negras não podem ser racistas porque elas não oferem poder, entendeu? Gente, na verdade eu esqueci de fazer uma pergunta, mas na verdade vocês já estão respondendo isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Se vocês se sentem mal compreendidos na posição de vocês e por quê? Não, é que na verdade ainda dá tempo, se alguém quiser falar sim, não. Eu só posso me culpar se eu não for compreendido, né? Quer dizer, se as pessoas não me entendem, a culpa é minha, né? Eu também. Infelizmente. Leandro, a gente vive um contexto hoje que é o racismo institucional, a cor. Eu estou vivendo um problema seríssimo aqui em São Paulo, no Brasil, né? Que é um problema que a gente está passando recorrente dos refugiados. Porque na década de 60, 70 e 80, éramos nós, os nordestinos, e agora são os refugiados. E para nós, do movimento, ele acopla tudo isso. Porque para nós não interessa raça, cor, nacionalidade, religião. O que interessa é o direito igual para todos. Então é por isso que eu não estou entendendo esse seu liberal. Eu não estou entendendo esse discurso, gente, liberal, esse discurso todo que vocês estão falando de liberal, eu não entendo isso. Porque, na verdade, era isso que eu queria viver. Eu que não entendo, porque todos aqueles que militam em causas sociais, eles são politicamente ligados a ideologias de esquerda, a partidos de esquerda que invariavelmente defendem esse modelo de Estado que está aí. É esse modelo de Estado que perpetua a desigualdade. Você acredita mesmo que os partidos de esquerda defendem esse modelo de Estado que nós temos aí hoje? Sim. Total. Então os partidos de esquerda são oligarcas? Não, Cleibson, tem esse fenômeno que a gente está discutindo agora, que são os partidos de esquerda como a gente conhece hoje. Os partidos de esquerda são partidos de funcionários públicos. Eles não são partidos de pobre, Cleibson. Eles não são partidos... eles são partidos de base, eles não são partidos da classe média. Mas nunca existiu partido de pobre. Não, mas o meu clube de liberais, ele quer ser um clube liberal de pobre. A gente quer ser um clube liberal de pobre, entendeu? Mas a esquerda nunca conseguiu sequer defender um modelo político. Não existe modelo político de esquerda. Não, 16 anos de governo federal. 16 anos de governo federal, tentando reverter o quê? 533 anos? 16 anos de governo federal rezando as mesmas cartilhas? Que os bancos nunca lucraram tanto? Que a educação sempre continua nas mãos dos mesmos grupos? Cleibson, mais um pouquinho tu vai te tornar um liberal. Não, Matheus, não, mais um pouquinho eu vou continuar apontando para a direita. E mais um pouquinho eu estou acabando achando que se a gente estivesse próximos, você com um abraço meu ia acabar abraçando as cotas raciais. Porque eu acho que você seria capaz de pensar nesses termos. Gente, eu queria fazer uma pergunta para o Matheus. Matheus, você branco para você é raça? Você se vê como raça? Não, gente. Eu não nego que haja racismo no Brasil, eu não nego, mas não, eu não me vejo. Eu não estou falando você é racista. Eu estou querendo saber, para você, raça, branco é raça? Ou raça para você é negro, é índio só? Não, gente, eu não acho, eu não vejo. Para mim, raça é raça humana. Vocês podem achar que eu sou ingênuo, mas para mim raça é raça humana. Nós somos iguais, nós somos indivíduos. Nós somos os primeiros a falar isso, hein? Quero deixar bem claro. A gente estava levando porrada e a gente falou, nós somos humanos também, hein? Então, nós também, pô. Então, Matheus, me fala uma coisa. No restaurante que você frequenta, um restaurante que você está acostumado aí, todas as pessoas que estão à sua volta são iguais a você? Todas elas são iguais a você? Eu vou te responder antes de você responder. Porque aqui na Bahia, que tem 85% da população negra, tem restaurantes que são frequentados exclusivamente por pessoas brancas. E não tem na porta uma placa dizendo assim, aqui negro não entra. Não tem. Eu não nego o racismo, não nego. Sim, eu sei, Matheus, você já falou isso, mas já que você não nega o racismo, me explica por que aí em Brasília, ou no seu estado de origem, todas as pessoas que estão à sua volta são brancas? Todas são brancas. Por quê? Bom, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, eu acho que qualquer tipo de preconceito tem que ser criminalizado, qualquer tipo de raça, de orientação sexual, mas eu não acho que na questão das cotas isso é a solução.
Por quê? Porque tem um monte de gente aí que é branca, pobre, que nasceu na favela, tem as mesmas dificuldades. Mateus, não é isso. Mateus, não é isso. Não é. O branco pobre e o negro pobre fica um passo atrás, porque ele é preto, porque ele é negro, porque a cor dele é diferente do branco. Esse é o problema. Não é uma questão, não é uma questão uma questão de... Não, mas eu não estou negando isso, eu não estou negando isso, desculpa, não estou negando. Matheus, é assim, ó, infelizmente, nós que somos considerados minoria e somos minorizados, nós já vivemos essa evidência. Por mais que tenham sido criados partidos de esquerda com essa percepção, né, com esse paradigma de quebrar a desigualdade. Tá, eu posso perguntar uma coisa? A minha bisavó, ela era negra. Vocês acham que eu tenho algum direito, ou que eu teria algum direito às cotas quando eu era criança? Porque a minha bisavó ela era negra. Não. Tá, e o meu pai, que era neto? Não sei, não conheço teu pai. Sim, mas meu pai era neto de uma negra. Ele tem direito A questão não é genética, a questão é fenotípica. É, como você se registrou. Senão a gente vai ter que fazer um DNA, vai fazer a vida inteira. Tá, mas quando é que você deixa de ser negro? Quando? É na segunda geração? É na terceira geração? Quando é que você deixa de ser negro o suficiente para fazer jus ao sistema das cotas? Mateus, é o teste do Cleifson, quando você entra no restaurante e ninguém olha para você. Mateus, eu tenho um país com 54% da população negra. 12% só saem da universidade. Faz o quê? Bom, se você pensar numa solução com o sistema de cotas, você vai atender uma minoria. Qual minoria? Gente, vamos parar porque ainda vai ter uma segunda parte, tá bom? Vamos fazer uma pausa. A gente, são 9h15, 9h20 a gente volta e daí vai para a próxima parte, tá? Tá ótimo. Tá combinado. Beleza? Bom, a gente fica conectado aqui, né? Até já, Falou. Até já. Ainda aqui. Durante o jantar, você sentiu uma conexão maior com alguns participantes? Eu acho que mais conectado nas ideias, assim, mais conectado com o Leandro, né? Eu não sei se é porque a gente tem assim, uma origem parecida, porque ambos, quando jovens, militaram na esquerda, né, de alguma forma, e depois, com os fatos, foram mudando o posicionamento, né, tornando mais racionais. Foi um equilíbrio, né? Eu me posicionei sempre... Os dois tinham um conflito e eu estava sempre mediando. Para você, qual foi o momento mais problemático, de mais choque, assim, durante a noite? Eu sempre fico chocado um pouco com a dificuldade de alguns colegas, amigos, pessoas de classe média, as pessoas que estão mais próximas de mim de um ponto de vista político, como essas pessoas têm dificuldade de incorporar a questão do racismo no Brasil. Tá? E isso sempre me surpreende. Então, quando um companheiro, assim, parceiro como o Mateus, não consegue conjugar, entender esse problema, a sua forma, a sua manifestação, assim, o efeito que isso tem na vida das pessoas, bom, é isso. Olha, me dói o ouvido quando eu escuto assim, se você é branco, de olhos azuis, heterossexual, você é um sujeito privilegiado, fascista, está devendo. Houve racismo, houve, lá atrás, é claro que houve, mas dizer que a gente agora aqui, que a gente é culpado, sabe, pelo que aconteceu, não dá, né? Nem meu avô estava nessa, né? Então eu acho assim um pouco chocante o argumento dele, mas acho que a gente levou mais assim para o lado do humor, talvez. Vocês comeram bem? Super. Eu comi antes, para não ficar comendo aqui na frente. Né? Que ótimo. Nossa, tão diferente, né? Se a gente estivesse junto, nossa, no mesmo lugar. Presencial é diferente, né? Nossa, muito. Eu fico pensando que uma coisa que desaparece aqui é a atmosfera, né? A gente fica vivendo um monte de atmosfera solitária com essa sensação de coletivo, acho. Eu acho que a ficção reifica o virtual. Nós somos seres gregários, né? Nós só existimos porque nós precisamos conviver uns com os outros, umas com as outras. É uma necessidade biológica de se ver, de se encontrar. Claro. Agora as pessoas estão tendo mais depressão, mais suicídio, essas coisas agora nesse período, né? Seria muito diferente se a gente estivesse junto, né? Vendo um outro comer, eu fico pensando, tem um monte de coisa que está invisibilizada aqui, né? Que a gente não consegue ver. A gente vai ouvir um áudio agora, tá? De 7 minutos, mais ou menos. É um áudio de uma quinta pessoa. E é uma pessoa que a gente conversou por 1 hora, então é somente um extrato desse áudio, tá bom? E a ideia é a seguinte, agora vocês vão usar os lápis e as canetas que a gente encomendou, porque a ideia é, enquanto escuta,
presta atenção com o objetivo de responder. E aí vocês podem anotar à vontade, tá bom? Eu vou soltar o áudio, tá? Eu, de fato, respeito muito a liberdade, eu sou muito democrática e também não quero. E há políticas que eu hoje mesmo falo, eu tenho que procurar transformar políticas públicas que são, vamos dizer, que acham que é de governo. Eu tenho falado, essa política pública é de Estado. Por exemplo, a família é uma política pública de Estado. Em qualquer governo, de qualquer tipo, deveria focar na família, porque é a base da sociedade, né? Entende? Ou seja, família, sociedade, Estado. O Estado vem depois da família. Então, se eu tenho uma célula ruim, evidentemente que eu vou ter uma metástase. Então, é nesse sentido que também eu entendo que a família não é uma questão partidária, é uma questão de preocupação de todos. Então, quando foi no dia 31 de dezembro de 2019, né? Eu estava na Alemanha e peguei um voo, eram esses voos que viajavam na noite do dia 31 para o dia 1, né? Que era um voo mais barato, eu estava de férias, fui para a Alemanha, eu fui no dia do Natal e ia voltar no dia 31. Minhas férias são assim, uma semana, né? E daí estava voltando da Alemanha e peguei esse voo dia 31, nunca tinha passado uma passagem de ano em avião, né? E daí, sei lá, eu tinha uma expectativa que as pessoas iam se cumprimentar, assim, né? Então, daí quando foi, assim, então agora estamos no novo ano, blá, 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 né? Eu fiquei impressionada que ninguém nem se cumprimentou, estava todo mundo focado, ali no televisor, né? E todo mundo assistindo, e não houve uma interação. E eu estava pronta para, sabe assim, para abraçar, para, sei lá, desejar um feliz ano novo. É tão duro estar no ar essa hora que tu deveria estar com a sua família. Daí eu lembro que eu fiquei falando, meu Deus, né? E onde a humanidade chegou, né? Que a gente entra num voo, o pai dá para o filho já liga na televisãozinha, o pai fica na televisãozinha, todo mundo na televisãozinha, todo mundo, às vezes é muita indelicadeza que a gente coloque, né? Porque também as pessoas são muito grossas, muitas vezes nos voos, assim, passa por cima com a bagagem, não dá licença, não faz faculdade, por favor. E daí, sim, eu estava parando, agradecendo meu ano, assim, com Deus, falando, nossa, que esse ano seja um ano bom. E daí eu falei, Deus, o que você vai fazer com essa humanidade? Assim, na hora eu pensei assim, falei, nossa, por que a gente chegou a tal grau de indiferença, né, com os demais? E fiquei com isso na cabeça. Por quê? Né? Porque eu vejo que a Covid, ela trouxe... É muito triste, eu perdi minha mãe com a Covid também, eu vejo muito sofrimento, mas eu vejo uma questão humana, eu vejo uma questão de direitos humanos, questão de direitos humanos porque como ocorreu, né, de onde veio esse vírus, por que nós não permitimos, sei lá, por que não houve informação, por que não se tomou uma atitude antes, né? Ou por que o país, a China, não informou, né, que poderia haver esse perigo. Por outro lado, assim, eu vejo que, de todo jeito, a pandemia, durante um tempo, ela fez as pessoas pensarem, assim, saírem do seu individualismo para a solidariedade. Eu via pessoas que falavam, nossa, fazia um tempo que eu não jantava com meu marido, que eu nunca olhava com meu filho, que tudo era conversa virtual, o filho chegava da faculdade não sei que horas e nunca a gente celebrava o aniversário junto, nunca a gente assistia um filme juntos. Então, houve uma adaptação relacional, né? E o ser humano ele teve que olhar a vida real. E todo mundo pode contar uma experiência de morte nessa pandemia e as pessoas tiveram que encarar naturalmente aquilo e o sofrimento e se apoiar nesse sofrimento. Outra coisa que eu achei interessante foi a solidariedade, né? Assim, que as pessoas, elas começaram a ver que tinha gente passando fome na pandemia, né? Então, em São Paulo, pelo menos, foi muito bonito ver como as pessoas se reuniam para várias igrejas para conseguir cesta básica, para entregar cesta básica, para entregar sopa, para entregar seja lá o que for, né? Então, para mim, vem como professora de filosofia, do direito, assim, me vem muitas questões, né? Questões sociais, questões de direitos humanos, questões econômicas,
né? De solidariedade, né? E questões antropológicas, né? O que move o ser humano, né? O que estava movendo a humanidade, o que estava, sei lá, meu trabalho é um serviço, o que significa a minha família, né? Eu sempre penso que, antropologicamente, o ser humano, as vertentes mais fortes dele é o racional e o relacional. Então, o racional, ele se realiza no relacional. Todo o meu trabalho, ele está voltado para servir alguém, tem alguém na ponta daquele trabalho. Então, despertou primeiro para a necessidade de fortalecer vínculos familiares. Vou dar algum exemplo. Uma pessoa que escreveu falou: eu não sabia que a minha mulher era tão legal. Fazia muito tempo que eu não conversava com ela, né? Então, é uma coisa positiva, porque fazia tempo que a vida não dava oportunidade para uma conversa, né? Eu vi filhos que se sentiram atendidos pelos pais. Eu vi avós que se sentiram prestigiados pelos netos porque, com medo de perder, ligava todo dia para saber como estava. Por outro lado, ficou óbvio, que as famílias estruturadas, elas tiveram maior resiliência, né, para poder lidar com as consequências da pandemia, econômicas, de saúde mental, né? E as que estavam desestruturadas, evidentemente, a gente teve violência doméstica, né? Violência contra idoso, violência contra sei lá o quê, né? A criança, etc. Né? Então, eu vejo que, de fato, os vínculos familiares passaram a ser um foco. A segunda coisa é toda a questão do equilíbrio trabalho-família. É impressionante que a pandemia, ela trouxe soluções, porque o Brasil ele ainda tinha muita resistência ao home office, por exemplo, né? Então, será que produz? Será que a mulher... Era difícil conseguir, depois da licença maternidade, um home office de 2 horas, assim. Por que não? Porque não vai estar na empresa, porque não vai render. E quantas mulheres paravam de amamentar só por causa disso? Então, o home office ele se oficializou de certa forma e se mostrou que é possível viver um home office produtivo, né? Então, isso nos trouxe, a pandemia, uma possibilidade de maior flexibilização. Eu sempre falo, né? O meu maior desejo é que cada ser humano possa ser insubstituível no seu lar, porque é, de fato, o papel do pai, da mãe, do filho, do neto, do avô. Eles são únicos. Ninguém vai fazer por ti, né? Melhor do que tu. Mas nós temos que dar condição para que os seres humanos possam viver esse papel insubstituível e, ao mesmo tempo, a condição para que possam dar toda a contribuição que possam à sociedade. Bom, antes da gente dar prosseguimento, eu queria, e vocês vão ter o tempo para anotar também, eu queria lembrar que essa pessoa pediu para se manter anônima, tá? Então, se por uma eventualidade ela for prima de alguém que está aqui, vamos segurar, não vamos contar o nome dela e tal, porque ela pediu anonimato, tá bom? A gente vai pedir para vocês abrirem o envelope de número 2. A ideia é que vocês escrevam uma carta para essa pessoa a partir desse modelo, mas não são 4 cartas, tá? É uma carta só, faz parte do jogo. E se vocês quiserem mudar alguma coisa nesse modelo que vocês vão receber, também pode. Acho que a gente podia ler uma vez, assim, o começo, pelo menos, porque aí depois dá para gesticular na escrita. O que vocês acham? Tem várias opções. Alguém pode ser o redator, mas o importante é que seja só uma carta no final. Depois a gente vai mandar para ela. Não sei se alguém quiser começar lendo. Eu posso dar uma sugestão, não? Sim. Eu até me voluntario a começar a ler, mas eu sugiro que um dos demais aí seja o redator. Quer dizer, eu me proponho a começar a ler, mas eu sugiro que alguém mais flexível tenta ler e conciliar as respostas, né? Pode ser? Pode ser. Eu não costumo deixar os ovos nas mãos da raposa. Mas eu só gostaria de fazer um comentário. É muito interessante que eu poderia chegar no mesmo lugar do Matheus, só que por um caminho diametralmente oposto. Então, que eu fico pensando se aqui o que a gente quer é o resultado, ou se o que a gente quer é o caminho. Mas tudo bem. Quer ler, Matheus? Não, eu só me candidatei porque, como eu queria sugerir que um de vocês fosse o redator, eu Matheus, você se candidatou, agora vai. Pelotas, São Paulo, Salvador, Tietê, 11 de junho de 2021. Prezada senhora,
Essa noite escutamos o áudio de um trecho de uma entrevista que a senhora concedeu a Beatriz e Juliano no dia 31 de maio de 2021 pelo Zoom. Somos 4 brasileiros de diferentes cidades, com diferentes perfis culturais, profissionais e políticos. Depois de ter escutado um trecho de sua entrevista, identificamos coletivamente que a sua preocupação mais urgente é como a família está enfrentando a pandemia. Eu coloquei aqui, reafirmar a necessidade de um controle institucional dos diversos grupos populacionais através de uma política estatal com incidência sobre a família. Pera, pode falar mais uma vez? Isso para você é a maior preocupação dela? Dela. Reafirmar a necessidade de um controle institucional dos diversos grupos populacionais através de uma política estatal com incidência sobre a família. Eu acho que ela tangenciou isso inicialmente, mas a essência do que ela falou depois não era sobre isso. Não, mas ela falou nitidamente, a família é uma política de Estado. Está aqui, eu coloquei entre aspas. Depois ela vem elencar vários comportamentos que ela identifica na sociedade que supostamente seriam fundados na solidariedade. Bom, eu não vejo como é que o Estado pode contribuir com isso, porque o Estado ele não pode obrigar a solidariedade, isso não existe. Agora não é o que você vê, vamos tentar falar do que ela disse na carta, tá? Então, eu acho que o que ela, enfim, a preocupação dela, talvez ela tenha expressado isso no início, mas eu acho que a principal preocupação dela é com isso, é com a solidariedade, que ela acha que a pandemia fez as pessoas enxergarem melhor isso, ficaram mais solidárias, mais preocupadas com a família. Mas, Matheus, a falta de solidariedade é o elemento deficitário da família, ela fala isso em vários momentos, ela fala do avô, fala do pai, fala da mãe, fala do filho, ela fala da... Eu acho que ela falou disso inicialmente, mas depois ela vai falar do que realmente preocupa ela. Ela ali enxerga que nós somos seres individualistas, sozinhos. E o isolamento, gente, ele não se dá só pela pandemia, não. Ele também se dá pela globalização, Mas, sabia? Carmen... Na verdade, agora a gente vai... Olha, vamos tentar chegar num consenso do que ela está falando? Se a gente vai descrever o que ela está falando, é sobre como a família está enfrentando a pandemia. Mas essa é a preocupação mais urgente dela? A preocupação como tema, sim. Agora, a preocupação no sentido de o que ela quer que seja, não. Mas a sua preocupação é como a família está enfrentando a pandemia. Não. O quadro que ela traça de como a família está enfrentando a pandemia é só uma descrição. Não é a preocupação maior dela, porque ela fala nitidamente, vejam, nós precisamos mudar esse quadro. Ela fala isso. Vejam o que está acontecendo, como as famílias estão tratando os idosos, estão tratando as crianças, estão tratando sei lá quem. Agora, na pandemia, vejam como a pandemia instigou a solidariedade. Ela fala isso. Bom, eu quero continuar concordando aqui com o Leandro. Eu acho que o Leandro sintetizou bem, mas o Cleifson está fazendo um adendo aqui que eu acho bem importante. Então, se existisse uma política de Estado que controlasse a família, não existiria esse problema. Acho que a preocupação dela é essa. O nobre advogado Cleifson está exagerando na sua afirmação dessa coisa de política de Estado. Ela não disse isso, Cleifson. Ela disse... Ela disse a família tem que ser o foco, e o foco de políticas públicas. Né? Vamos tentar formular uma frase conciliatória? Matheus, Dona Carmen, Cleifson, Leandro, para a gente poder avançar. Ai, gente, é muito difícil, hein? Não, eu um tenho mínimo uma ideia. denominador comum, Leandro. Eu acho que tem uma dicotomia no senso de responsabilidade, tá? Porque a responsabilidade, ela é do Estado, mas ela é também de quem vive no Estado. Não, aí a Dona Carmen disse uma coisa que dificultou a minha vida. A gente tem que atribuir responsabilidade, gente. Não, e se a gente trocar a família, como a família está enfrentando a pandemia, por como famílias estão sendo impactadas pela pandemia? Deixa eu ver aqui. A família como uma política de Estado e como a pandemia impacta sobre ela. Está todo mundo concordando com isso, não? Não. Eu acho que a gente vai ter que voltar aos autos e ouvir o depoimento novamente. Não dá para ligar para o Canadá agora, não. A gente vai ter que resolver aqui mesmo, tá? Carmen está concordando? Eu concordo com o Cleifson e não concordo, né? Porque a pandemia, gente, ela é um fator novo. Mas para a gente,
Essas mazelas sempre existiram. Bom, e eu vou voltar a concordar com o Leandro ali, porque a maior preocupação dela é o enfrentamento das famílias, quer dizer, o enfrentamento da pandemia pelas famílias. Olha, eu concordo que o contexto que ela vai utilizar para falar sobre solidariedade, ela vai utilizar exemplo do avião, da pandemia, né? Mas ela utiliza esse contexto como exemplo de um problema causado pela ausência do Estado na regulação do que ela chama de uma política necessária, uma política da família. Essa formulação, Cleifson, não dá para convergir com ela. Mas vamos escolher algo que dá para convergir, então. Não, mas é isso que eu estou falando desde o início. Vamos ser bastante planos, assim, muito simplistas. Aí a gente já chega... Porque é isso. Depois a gente pode, mas se a gente chegar no que realmente já é um acordo. Bom, então, seguinte. Tudo bem. Alguém discorda do que a gente acabou de ouvir, que ela falou que a família é uma política de Estado? Alguém discorda disso? Ela não falou que a família é uma política de Estado. Ela falou, tá entre aspas, eu escrevi aqui, a família é uma política de Estado, tá entre aspas. Mas esse é o drama humano, Cleifson. Ela não falou desse jeito que você... Tá entre aspas. Gente, eu não sei, mas eu acho que a gente está discutindo aqui quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Não, dona Carmen, nós estamos discutindo uma coisa muito séria, viu? Não, mas a principal preocupação dela não é que o Estado tem que ter uma política para a família. Não é. Mas, gente... A principal? Mas o Estado, ele não é constituído de família? Isso aí tá bom. O tema dela é família. Mas o tema dela não é o que o Estado molda a família. Do jeito que o Cleifson tá falando, sei lá, parece dá até um frio na espinha, assim, parece Rússia soviética e o Estado. Não, eu tava pensando no Terceiro Reich mesmo, porque o Hitler, ele criminalizou o sexo entre arianos e não arianos, né? Exatamente isso. Então, é disso que eu tô falando, Sim. Aí agora volta tudo em sexo, sexualidade. Gente, vamos pra... Ainda tem mais 3, já são 10h25. Gente, vamos tentar, assim, chegar num consenso, não sei, família, qualquer coisa. Identificamos coletivamente que a sua preocupação mais urgente é a relação entre Estado, família e solidariedade. Eu acho bom. Gente, o Matheus não está concordando. E aí, Matheus? Que liberal é esse, Matheus? Olha, eu não concordo, mas eu acho que depois a gente arruma. Tá bom pro bem do andamento aqui dos trabalhos, mas eu também acho que Gente, não é então isso. deixa ela amadurecendo um pouco, depois volta. Vamos para a próxima? Vamos. Gostaríamos de dizer que todos nós concordamos com você no seguinte ponto. A pandemia permitiu uma convivência maior nas famílias de classe média. Perfeito. Eu concordo. Eu concordo. Concordo também. Gente, concordo. ela fala que foi nas famílias de classe média? Não, todos os exemplos que ela deu foram nas famílias de classe média. Concordo. Não, o que a gente está concordando aqui é que do ponto de vista, com o ponto dela, né? Que ela estava falando que as famílias de classe média puderam ficar em casa, enfim, conviver mais com seus membros. Tá, enfim, ok. Leandro, então toca aí o texto. Vamos lá. Contudo, aqui está o que mais nos preocupa em suas considerações. Bem, eu fiquei irritado a maior parte do tempo enquanto ela falava. Então a minha resposta é um pouco emocional. A pandemia foi uma destruição inexorável. Mas ela não disse isso, mas ela deveria ter dito isso. Contudo, aqui está o que mais nos preocupa em suas considerações. A pandemia não foi um elemento benéfico. Pronto. Melhorou. Diz aí de novo, por favor, Cleifson, eu vou anotar aqui. Carmen, concorda? Carmen? Eu acho o seguinte, gente, a pandemia ela trouxe invisibilidade. Ela aflorou o que estava nos muros. Porque senão a gente vai ter que falar do morador em situação de rua, do desemprego, da fome, da situação da mulher, da questão de gênero, Sim, Carmen, mas tentando dar uma síntese para tudo isso, porque são realmente muitos problemas, né? A formulação é... A pandemia não foi... Como é que é? Não foi benéfica. Não, a pandemia não foi benéfica. A pandemia só aflorou o que já vivemos. Isso se acrescenta à fala do Cleifson, então? Acho que sim, né? A pandemia não foi benéfica, vírgula. Ela só aflorou as mazelas que nós já vivemos. Eu acho que nós temos um consenso aí. Não, então vamos ver aqui, juntando as duas ideias do Cleifson e da dona Carmen. A pandemia não foi benéfica e aflorou as carências básicas que enfrentamos na sociedade. Ótimo, beleza. Perfeito, muito bom. Perfeito, 10. Beleza, muito bom. Então vamos para a próxima, última. Nós temos uma última pergunta a lhe fazer.
Como é seu nome? Pode perguntar que ela não vai responder, não tem problema. Perguntaria. Não, eu sinceramente não tenho nada para perguntar para ela. Eu, sendo provocativo, eu perguntaria para ela assim: você ficou em casa com o salário pago ou você perdeu a renda quando ficou em casa? Eu adorei essa pergunta do Matheus, eu adorei, porque eu não tenho nada para perguntar para ela, porque eu sei qual que é a resposta. Se quiserem colocar essa pergunta do Matheus, eu acho muito boa, viu? Não, peraí, gente, peraí. Vamos lá, um pouquinho mais de gentileza. Olha, Leandro. Isso não é liberal, não. Não, tem que ser uma pergunta mais... Dona Carmen, o que a senhora gostaria de perguntar? Eu queria perguntar para ela umas perguntas básicas, assim. Primeiro, ela estava dentro de um avião dia 31 de dezembro, né? Não faz nenhum sentido. Mas ela visualizou uma questão social e uma questão de Estado. O que você visualizou? Uma questão social ou uma questão de Estado? Aí a dona Carmen disse uma coisa bem profunda. Não, ela falou de convívio com a família, de que ela queria um abraço na virada do ano, mas ela estava no Réveillon voando e não em casa com a família. Ela largou a família, gente, pô. Depois não, agora não faz sentido o que ela falou. Quer dizer, na verdade até faz, porque ela não fala na falta de solidariedade só em relação a ela. Ela diz que ninguém se levantou para se abraçar. Ela vai falar isso, né? Sim, Cleison, mas uma pessoa que pega um voo no Natal ou no Ano Novo não está preocupada com a família. Mas ela é filósofa, né? Se você quer um abraço, fica em casa, né? Vocês querem fazer essa pergunta para ela? Quer um abraço? Se eu ganhasse a passagem de ida no Natal e volta no Réveillon, eu não ia. Não, no Natal eu não iria porque minha mãe ia ficar muito chateada. Mas, de qualquer forma, infelizmente, eu concordo com essa pergunta irônica que o Matheus retirou. Eu acho que a gente podia perguntar para ela se ela ficou na casa dela recebendo um salário. Acho que a gente podia perguntar isso. Eu tenho uma ideia aqui, porque será que a gente não... Porque ela falou de uma coisa que a gente discutiu muito aqui, que é a solidariedade. Então, será que a gente não pode perguntar para ela? Será que não existem formas positivas de encontrar essa solidariedade, essa convivência? Que não através da pandemia? Que não através de uma política de Estado? Isso, Carmen, você acha que dá conta do que você trouxe? Dá conta sim, dá. Bom, gente, a gente tem que voltar para a primeira, que ficou meio aberta, ou vocês acham que volta agora, ou querem ler um inteiro uma vez? Vamos ler uma vez junto? Pelo amor de Deus. Vamos? Aí, Leandro, você acha que ainda é a questão da família que importa para ela? Você acha isso? Eu acho que se tirar o Estado fica bom. Eu vou ler então. Prezada senhora, esta noite escutamos o áudio de um trecho de uma entrevista que a senhora concedeu a Beatriz e Juliana no dia 31 de maio de 2021, pelo Zoom. Somos 4 brasileiros de diferentes cidades, com diferentes perfis culturais, profissionais e políticos. Depois de ter escutado um trecho da sua entrevista, identificamos coletivamente que sua preocupação mais urgente é como a pandemia impactou a solidariedade nas famílias. Gostaríamos de dizer que todos nós concordamos com você no seguinte ponto: a pandemia permitiu uma convivência maior nas famílias de classe média. Contudo, aqui está o que nos preocupa em suas considerações. A pandemia não foi benéfica e aflorou as carências básicas que enfrentamos na sociedade. Nós temos uma última pergunta para lhe fazer. Será que não existem outras formas de viver a solidariedade na família que não sejam produzidas por uma crise tão destrutiva? Bem, demos voz a todas as diferenças aqui da nossa bancada. Bom, eu sou um democrata e, como democrata, por vezes tem que acompanhar a maioria. Se o texto contempla os interesses das 3 pessoas que me acompanham nesse diálogo, mais as mediadoras, mas se redigido por mim, ele seria um pouco diferente. Como democrata, a gente tem que escutar todos, né? O que você sugere? Eu acho que o áudio da pessoa que fala se aproxima muito de um discurso de viés totalitário. Não há equívoco nisso. Foi dito textualmente. Isso me preocupa muito. Acho que não devia ficar de fora. Esse é um elemento muito importante na fala dela. Você tem toda a razão. Vamos voltar para o quadro dela. Nós temos que contemplar os dois lados. De que forma? Sugestionando que uma coisa contempla a outra. Então, Carmen, democracia é o regime das maiorias. Não, é o coletivo. Não é o consenso. Não, é do coletivo. Não, é das maiorias. Democracia é o regime das maiorias. Tá bom, é das Eu maiorias. discordo disso, depois eu discordo. Gente, democracia é o regime, não tem como discordar. A gente elege um presidente, a gente elege um governador, é a maioria que elege. Minha água até acabou, viu? A minha tá para acabar. Então, vamos lá. Qual é a formulação alternativa aqui que a gente está contemplando?
Aonde há convergência? Há convergência? Não tem. Não tem, mas tá na minha anotação, essa é a preocupação. A preocupação mais urgente é como a pandemia impactou a solidariedade nas famílias. Então, qual é a formulação que vocês gostariam de acrescentar aqui a essa? Eu tô confortável com essa. Dona Carmen, Cleifson? Não, eu não vou acrescentar nada porque minha proposta não cabe nesse espaço. Me parece que a palavra família fica desprovida de uma certa complexidade para o Cleifson, não é? E o Cleifson já deu linha, hein? Ele vai concordar. Não há acréscimo e não há decréscimo. Apesar de nós todos sabermos que há muito acréscimo. Eu adorei isso. É um Guimarães Rosa, né? Eu concordo, mas por dentro eu sei que não está certo. Então pronto, gente, é isso? Cleifson, dou-lhe uma. Não é isso, Bit. Olha, eu vou fazer uma crítica ao procedimento. Eu não acho que a gente devia ouvir o áudio uma vez só. Eu acho que a gente devia ouvir o áudio, comentar e ouvir o áudio de novo. Mas então eu vou fazer uma defesa, não uma defesa, eu vou fazer uma constatação. Isso aqui é um jogo, e como jogo, às vezes a gente não concorda com a regra do jogo, ela parece injusta, mas tem que aceitar. Pois é, Bit, mas você traz um cara como eu para uma discussão como essa, pode simplesmente não haver consenso. Eu não vejo problema nenhum em não haver consenso. Também pode ser a regra do jogo, né? Há consenso e ressalvas. Então, o dissenso, ele está dado nessa fala. O dissenso, ele faz parte da história, ele está gravado, é a tua posição, não está eliminado, entendeu? Está registrado. Talvez eu tenha que melhorar o conceito, assim, a ideia não é chegar, assim, à unanimidade. A ideia é que você possa escrever uma carta, ou escrever essa carta, concordando e assinando por ela, mesmo que todos os dissensos tenham ficado fora da carta, mas não da discussão. Bom, eu só sei que eu queria ver ela lendo essa carta. É isso que eu queria ver. Aliás, eu ia amar ver essa mulher lendo essa carta. Não. Eu ia gostar mais ainda de ver ela lendo a carta com uma taça de vinho do lado e o Leandro do outro lado comigo. E eu no meio de vocês dois, hein? No meio. Muito bom, minha gente, assim termina esse encontro. Olha, eu queria pessoalmente agradecer muito. Meu nome é Cadu Garcia. A gente acabou de dividir com vocês o primeiro ato dessa assembleia, mas os próximos atos vão ser ao vivo. Eu não posso contar muito, mas vocês serão guiados para os próximos passos a partir de agora. O que eu posso contar é que 4 desses lugares, dessas mesas, vão ficar vazios e quem de vocês quiser poderá dar prosseguimento a essa assembleia. Então fiquem atentos às instruções que virão a seguir. Esse espetáculo, ele continua com vocês. Ele não termina aqui.